Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1-7. E hoje o título desse vídeo é A Ansiedade, Julgamento e o Medo na Vida de um Jovem Cristão. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal do Ixo. E é isso, sejam bem-vindos. Hoje eu vou relatar sobre esses três temas, que é a ansiedade, julgamento e o medo. E aqui a gente tem esse versículo de Timóteo, também tem mais dois versículos que eu vou citar depois de falar desse primeiro versículo de Timóteo. E vamos começar com aquela pergunta sobre por que sentimos medo, mesmo estando com Deus. O inimigo sempre joga dúvida em nosso coração sobre o nosso futuro e sobre o nosso propósito de Deus na nossa vida, pois ele sabe que quer sejamos derrotados assim como ele, mas Jesus nos salvou para termos a vida eterna junto com ele. Meus irmãos, quando a gente começa na caminhada, a gente sente muito medo também, né? Que foi um vídeo que eu relatei, acho que dias atrás que eu postei. E o medo é comum, é normal sentirmos medo, pois somos seres humanos, então nós sempre vamos ter medo de alguma coisa, dúvida, mas Jesus disse para não termos medo, como aqui diz aqui na palavra. Como diz aqui em 1 Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então a questão é, se você estiver ansioso, com medo, sempre entregar na mão do Senhor, cara. É muito bom, porque a gente fica mais confiante e fica com a mente tranquila sobre, principalmente com certos problemas. Bom, por que sentimos ansiedade? Às vezes Deus fica em silêncio, e o silêncio é uma resposta também. A ansiedade também é sobre algo que Deus prometeu para nós. Porque duvidamos de Deus, achamos que nossos planos são melhores. O medo do que pode acontecer e a falta de fé, o medo que pode pensar sobre você. Então, todos a ansiedade e o medo, esses dois temas são interligados. Se você está ansioso, você também pode estar com medo, porque você pode ter um medo do futuro, ter ansiedade do que pode acontecer no futuro e você não conseguir ver, mas Deus sabe tudo o que pode acontecer. Assim, além de também dessa ansiedade e nosso medo, a gente achar que Deus nos abandonou, porque às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta. Deus nos ensina de várias formas e sinais, como diz na Bíblia. Pode ser por vídeos, internet, da Bíblia, qualquer forma Deus nos ensina, meus irmãos. E além dessa questão da ansiedade e do medo, nós também somos seres humanos muito ingratos. Somos muito ingratos pelo fato da nossa natureza estar com pecado e a gente não agradecer pelo que a gente tem, que é a comida, um teto, ou um lugar para, ou o fato da gente estar andando e respirando e não estar na cama de hospital. O julgamento. Pois das mesmas formas que julgarem, vocês serão julgados. Mateus 7:2. Por que nós sentimos medo? Resumindo, os três temas estão juntos: ansiedade, julgamento e medo, tudo junto. Por que sentimos medo de sermos julgados por essa geração? É uma geração que zomba de Deus, que se diz cristão, mas não quer seguir os princípios da Bíblia, não quer cumprir os mandamentos, acham que é só ir na igreja, fazer aquilo lá e não tá nem aí mais. Quando chega na escola muda de identidade, parece que não é cristão. E a questão também é porque muitas pessoas, muitos jovens que são da igreja e estão na escola em outros lugares, querem ser aceitos por certos grupos e têm medo de serem julgados. Hoje eu tô gaguejando muito, mas eu tô conseguindo falar, desculpa, meus queridos. E sobre isso, cara, isso atrapalha muito na sua caminhada cristã. Porque se você tem medo de ser julgado, quer dizer que você tem vergonha de Jesus Cristo. Você tem vergonha de espalhar o Evangelho, o que também pode se tornar um pecado. Porque se você tem medo de ser julgado, que tu é um cristão, tu segue as questões da Bíblia por conta de pessoas, você não é um cristão. Me perdoe, mas você não tá pegando a sua cruz e seguindo a Cristo.
Além disso, as pessoas que sentem ansiedade e medo, às vezes querem desistir do processo, como eu, por exemplo, porque o chamado, a gente sempre vai passar por um deserto, seja pela dificuldade que a gente passa nesse deserto, ou durante o dia a dia mesmo, ou medo de estar sozinho. Por quê? Porque o medo de a gente estar sozinho nessa caminhada é ruim, mas Deus sempre está conosco. E com certeza, com o tempo Ele irá colocar irmãos para poder nos ajudar na caminhada, para não estarmos sozinhos. Às vezes, a solidão é o jeito que Deus trabalha no ser humano. De deixar o jovem sozinho para poder trabalhar no seu caráter e moldar ele, para assim ele receber aquilo que Deus sempre quis dar para ele. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus irmãos. Muito obrigado por assistirem. Meu nome é Ixson Marcos e eu agradeço por terem visto esta mensagem e ouvido. Muito obrigado. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe vocês.